A ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, elevou nesta segunda-feira sua expectativa de produção de soja do Brasil na atual temporada 16-17. Os números ficaram 2.700.000 toneladas acima em relação ao que a própria instituição havia apresentado no mês de fevereiro. Vamos aos números então. Veja que no mês passado, a ABIOV projetava uma safra de soja no Brasil em 104.600.000 toneladas. Os números apresentados nesta segunda-feira, em março, trouxeram a expectativa para 107.300.000, uma elevação de 2,5% na projeção apresentada de um mês para outro. Com essa nova expectativa de produção, os números se alinham com o que a Conab estima para o Brasil e ficam bem próximos a outras estimativas oficiais. Veja, portanto, que tanto a ABIOV quanto o Conab projetam a safra de soja do Brasil em 107.300.000 toneladas. O IBGE considera uma safra um pouco maior, na ordem de 108.400.000. Casa esta que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na sigla USDA, também projeta uma safra na ordem de 108 milhões de toneladas. A ABIOV também trouxe mudanças na expectativa de exportação da soja do Brasil e importação. Vamos acompanhar os números, então, como que eles mudaram. A instituição estimava no mês de fevereiro, em relação às exportações, que o Brasil iria enviar ao exterior 58.700.000 toneladas do grão na temporada 16-17. Os números agora de março elevaram para 59.800.000 essa projeção, portanto, aumentando em 1,9% a expectativa de soja brasileira enviada ao exterior. Já no que diz respeito à importação, também teve mudança, mas para baixo. A instituição abaixou a expectativa de compra de soja de outros países dentro do ciclo. Em fevereiro, projetava que o Brasil compraria 200.000 toneladas ao longo da temporada e agora, em março, reduziu para 100.000, uma redução caiu pela metade. Com toda essa nova mudança no quadro de oferta e demanda da soja aqui pelo Brasil, os estoques finais de passagem projetados pela ABIOV também sofreram alteração. Vamos aos números então. Veja comigo que no mês de fevereiro, a instituição acreditava que o país chegaria ao fim da temporada 16-17, na virada para a safra 17-18, com 6.730.000 toneladas da oleaginosa estocadas. Já agora, os números de março acreditam em estoques bem maiores. A projeção de passagem é de 8.230.000 toneladas do grão estocados no Brasil, o maior da história para o país. E os estados produtores de soja do Brasil avançam com os trabalhos de colheita do grão e já dão início à implantação do milho de segunda safra. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que o clima se comporta em boa parte da região produtora do Brasil, em destaque desta vez o Centro-Sul. Durante esses últimos dias, tivemos a passagem de uma frente fria sobre o centro-sul do Brasil, que voltou a espalhar chuvas para boa parte dos estados, e também a entrada de uma massa de ar frio, que derrubou as temperaturas durante as madrugadas, principalmente na região sul. Nas regiões serranas, algumas cidades registraram mínimas na casa dos 5 graus, principalmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a passagem desta última frente fria garantiu bons níveis de umidade no solo para boa parte da região sul, áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais e também nesta área em rosa do mapa do interior do centro-oeste. Agora, para os próximos dias, a chuva se concentra mais para o centro e norte do Brasil. Deve chover com maiores volumes de água aqui entre o norte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e oeste de Minas Gerais. Nestas áreas, a chuva não vem com volumes tão expressivos a ponto de trazer transtornos, mas deve garantir umidade no solo, principalmente para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Já em boa parte aqui da região sul, São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul
expectativa de tempo mais seco. Ocorrem alguns episódios de chuva de forma muito isolada até o dia 25 agora do mês de março. No segundo período, entre os dias 26 e 30 de março, a chuva volta a ficar mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil. Inclusive, deve atingir toda a área aqui da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até mesmo no norte mineiro, onde ainda há déficit de umidade no solo. Neste período, os maiores volumes de água atingem aqui o oeste da região sul, onde deve chover até 50 milímetros em 5 dias. Então, por enquanto, para o centro-sul do Brasil, não vai faltar umidade no solo para as lavouras de milho segunda safra. E no decorrer do terceiro período, a gente observa praticamente a mesma condição. Chove de forma generalizada aqui sobre boa parte do centro-sul do Brasil, com maiores volumes no interior da região sul, partes de Mato Grosso e também na faixa leste aqui do sudeste. O mês de abril ainda deve se comportar com chuvas regulares em boa parte do centro-sul do país, mas como é normal da época do ano, os volumes serão menores em relação aos últimos meses. Mas ainda assim, a umidade no solo deve continuar elevada para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo na Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. Por aqui a gente destaca agora a safra de soja de outro importante país para o cenário internacional, que é o Paraguai, grande produtor do grão, terceiro maior da América do Sul. O país deve ter uma safra recorde também nessa temporada 16-17. O ministro da Agricultura afirmou à imprensa nessa última segunda-feira que a safra deles pode passar de 10 milhões de toneladas. Veja comigo na sua tela qual que é a expectativa média de produtividade dos campos paraguaios de soja. Produção, portanto, devendo alcançar 10 milhões de toneladas, de acordo com o Ministério da Agricultura do país, com um rendimento médio de 66,66 sacas por hectare, o equivalente a 4 mil quilos por hectare. A previsão do governo do país, essa de 10 milhões de toneladas, fica um pouquinho acima do que projeta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas eles também estimam uma safra maior para o Paraguai nessa temporada. Paraguai, portanto, tem a sua previsão em 10 milhões de toneladas. Já o Departamento Norte-Americano de Agricultura acredita em uma safra de 9 milhões 170 mil. Ainda assim, o país deve alcançar nessa temporada uma safra recorde. O Paraguai é o quarto maior exportador de soja de todo o mundo. Com uma safra maior, deve colocar mais competitividade ainda no mercado global do grão.